Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Muita luz para você, meu irmão, minha irmã. Bom dia, que esse dia seja um dia repleto de graça e muita bênção sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Chegamos aqui, mais um tema da nossa momento, dos provedores de Deus, e que você possa ter um crescimento grandioso através dessa palavra. Hoje nós vamos falar sobre as 4 formas de melhorar a sua vida de oração. 4 formas de melhorar a sua vida de oração. Interessante que a oração é uma parte essencial da vida cristã e, infelizmente, muitos cristãos passam pela vida sentindo-se culpados por não orar tanto como eles pensam que deveriam orar. Você deseja uma vida de oração mais constante e significativa? E você é um dos que desejam uma comunhão mais estreita com Deus por meio da oração? Eis aqui 4 sugestões que te ajudarão a melhorar a sua vida de oração. Primeiro, tome 10 minutos sem fazer nada, somente louvando a Deus. A oração, meu querido, não é tudo sobre você. Quando você se concentra exclusivamente em sua oração a Deus, estão as melhores condições para ter atenção somente para as suas necessidades. Com muita frequência, irmão, nossa vida espiritual se converte em um esforço pessoal dos indivíduos envolvidos, pois é difícil, irmão, apreciar nosso maravilhoso Deus com toda a sua graça, glória, grandeza, majestade, santidade e amor. O que precisamos entender? Dedique-se 10 minutos para centrar-se simplesmente em Deus, louvá-lo pelo que Ele é, pelo que tem feito. Ore uma passagem das Escrituras como Salmo 135, ou a oração de Daniel 9, 3, 10, ou Mateus 6, 10. Quando o assunto, irmão, o objeto ou a paixão da sua oração é somente Deus, você é mais capaz de sustentar a sua vida de oração. Então, quando nós tentamos para isso, nós começamos a caminhar bem melhor. Segundo, utilize a hora do almoço como seu tempo de oração também. Você pode fazer isso. Uma das razões, irmão, do desânimo tomar conta de nossas vidas sobre a oração é porque não nos sentimos capazes de estarmos à altura de nossas expectativas de ter um tempo especial sagrado e um lugar para orar. Orando em um momento especial, em um lugar especial, com certeza, irmão, é uma coisa maravilhosa. Mas em lugar de desanimar-se sobre não ter um tempo, utilize ocasiões diárias que já existe para orar. Irmãos, a hora do almoço é uma excelente oportunidade. Inclusive, irmão, os pais com a criança comem comidas. Tomem 1 minuto ou 2 para orar, seja em silêncio ou em voz alta. É possível que deseje manter um livro pequeno de oração sobre a mesa ou um devocional diário, mas precisamos criar esses hábitos para que conseguimos viver melhor, para que possamos ter uma comunhão grandiosa com o Pai. Terceiro, nós podemos se preocupar menos com o tempo e mais com a atitude de oração. Então, que nós possamos ter mais atitude de oração e parar de preocupar tanto com o tempo assim. Querido, muitos cristãos já ouviram falar dos testemunhos de homens como John Eder, como George Miller, que passavam horas dos seus dias em oração. Martim Lutero, ele disse uma famosa frase certa vez, que ele disse assim, se deixo de passar 2 horas em oração cada manhã, o diabo obtém a vitória nesse dia. Tenho tanto trabalho que não posso passar sem 3 horas diárias em oração. Só que, irmão, se isso é correto, o que acontece com o resto de nós? Deveríamos sentir vergonha por não passar horas cada dia em oração. O que acontece, querido, com 1 Tessalonicenses 5,17, onde diz assim, o mandamento de orar é sem cessar. Se você se julgar por essas medidas, incluso os famosos guerreiros de oração, não estariam à altura da medida. Então, querido, o que você precisa compreender? O problema vem quando medimos o êxito de nossa vida de oração por tempo que passamos fazendo
No verso de 1 Tessalonicenses 5,17, não nos diz que uma vida de oração muito boa consiste em nada menos do que 45 minutos ao dia, ou ainda de que alguma maneira de orar cada instante de tempo. No entanto, meu irmão, o verso nos diz duas coisas muito importantes e interessantes que é preciso a gente analisar, que é orar com frequência. Compare com Romanos 1,9. Ou a segunda é nunca dá-se por vencido na oração, Lucas 18, 1 a 8. Então, meu querido, quando tomamos o tempo como nossa medida de esforço na oração, colocamos uma barreira em nossas vidas de oração, em tudo o que oramos. O que acontece com o suspiro de uma oração a Deus, irmão, é quando você vê sair o sol. E os agradecimentos a Deus por sua graça, quando se depara diante de um momento de tentação. O que acontece com a oração pela paciência à medida que troca uma fralda suja ou o que fazer diante de um bebê que chora? Que passa com a oração de amabilidade enquanto trabalha para um chefe frustrante? O que acontece com a oração silenciosa por sabedoria ao entrar em uma situação de aconselhamento? Querido, não devemos nos culpar por não orar horas de cada dia. Inclusive, George Miller diz que oro horas todos os dias, porém eu vivo no espírito de oração. Oro ao caminhar, quando me deito, quando me levanto, e as respostas sempre chegam no momento preciso. O negócio é estar conectado com o Senhor, crendo nas promessas, e não deixar de orar e não deixar de falar com Deus. Quarto, orar nesse momento, irmão. Orar nesse momento. De acordo com o número 3, orar quando o Espírito lhe peça que o faça, alguma vez teve uma súbita inspiração para orar. Querido, a continuação somente ore ali mesmo, onde quer que esteja. Alguma vez lhe disse um amigo assim, eu vou orar por você. Então esquece fazê-lo. A próxima vez, irmão, somente ore se alguém comparte uma petição de oração com você. Somente pare e ore por ele nesse momento, onde você estiver, naquela hora, naquele instante. Querido, muitas vezes renegamos a oração, sendo que isso se deve fazer em momento determinado. Querido, o triste pé que alguns de nós não têm êxito porque pensam não ter tempo, ao invés de somente ser guiado pelo Espírito. Ao invés de somente orar, ao invés de somente interceder, aquele momento, aquela hora, é aquilo ali que tem que ser ministrado. Amados, o ponto de nós estarmos falando disso nesse momento é para fazer com que se sintas, não é para que você se sinta culpado por não orar tanto como deveria. Aí, ao invés disso, querido, tem um propósito de fomentar a sua vida de oração. Ao invés de suar tinta para ter um caminhar cristão com desânimo sobre sua vida de oração, querido, busque-o com alegria. Celebre a comunicação que é possível ter com o nosso Pai Celestial. É isso que Ele está esperando de mim, é isso que Ele está esperando de você. Que nós estejamos em espírito de oração 24 horas. Pai Celestial, e nesse momento eu faço uma oração por cada um dos ouvintes, cada um dos provedores, que a Tua graça, a Tua bênção e o Teu mover esteja sobre eles. Os abençoa, Pai, com toda sorte de bênção, quebrando, Senhor, todos os grilhões, todo o mal que tenta atravessar o seu caminho. Eu os abençoo e eu profetizo cura, libertação, transformação, paz de espírito e paz de alma sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém.